Vamos pensar numa coisa que todo mundo conhece: dinheiro. Mas e se um dos objetos mais comuns do planeta, a nota de $1, fosse na verdade um tipo de manifesto? Um mapa de símbolos secretos que passa de mão em mão todos os dias. É isso. Hoje a gente vai tentar decodificar essa mensagem. Já parou para pensar que talvez o plano mais ambicioso da história não esteja trancado em um cofre, mas passando de mão em mão todos os dias? Essa é a ideia que a gente vai explorar. A de que os segredos mais poderosos são aqueles que estão ali, na nossa cara, escondidos num objeto tão comum que ninguém mais nem para questionar. Bem no coração de toda essa polêmica está o grande selo dos Estados Unidos, estampado ali no verso da nota de $1. E o mais fascinante é que esse único símbolo conta duas histórias completamente diferentes. Tudo depende de quem está lendo. Então, para entender isso, a gente vai seguir duas narrativas lado a lado. De um lado tem a história oficial, sabe? De uma nação nova, cheia de ideais, de liberdade, de providência divina. E do outro, a gente tem a teoria da conspiração, bem mais sombria, de um plano oculto traçado desde o comecinho de tudo. Ok, vamos começar pelo primeiro grande símbolo do selo, a poderosa águia americana. A pergunta é: ela é um emblema de liberdade ou de algo, digamos, mais imponente? Oficialmente, a explicação é bem clara. Cada elemento ali tem um significado. O escudo no peito da águia, que não tem suporte nenhum, simboliza que o país se vira sozinho. O ramo de oliveira representa a paz, as flechas, que eles estão prontos para a guerra, e a cabeça da águia virada para o lado da oliveira indica que a preferência é sempre pela paz. E aquela faixa no bico, E pluribus unum, significa de muitos um, uma comemoração da união dos estados. À primeira vista, parece uma imagem bem poderosa de uma nação pacífica unida. Mas o poder dos símbolos está justamente nisso, nas suas várias camadas. E se por baixo dessa história oficial existir uma linguagem muito mais antiga e até meio sinistra? Agora vamos virar a chave. Na outra interpretação, a águia se transforma. Ela deixa de ser um símbolo de liberdade e passa a ser um símbolo de poder imperial, bem parecido com a águia de Roma. As flechas na garra esquerda viram o caminho da escuridão, o poder que se conquista pela força. Já o ramo de oliveira na direita é o caminho da luz, a paz que vem pela submissão. A mensagem oculta: a nação usaria tanto a guerra quanto a paz para um único objetivo, o domínio total. Agora sim, vamos para o outro lado do selo, onde está o símbolo talvez mais controverso de todos, a pirâmide inacabada com o olho que tudo vê flutuando em cima. Bom, a explicação padrão diz que a pirâmide simboliza força, durabilidade, e o fato dela não estar terminada é porque a nação estava, e ainda está, em construção, sempre crescendo. E aquele olho flutuando? É o chamado olho da providência, um símbolo de que Deus estaria vigiando e abençoando o novo país. Parece uma bela mensagem de fé e de esperança, né? Mas, para os teóricos da conspiração, cada um desses símbolos esconde um significado bem sombrio, transformando essa esperança num plano de controle. Nessa visão, a pirâmide não é só uma estrutura forte, é um portal de poder, com ligações com a magia egípcia. E por que inacabada? Simples, porque a grande obra, a nova ordem mundial, ainda não terminou. E o olho? O olho não seria de Deus, mas sim o olho de Horus, um antigo símbolo egípcio de poder, aqui reinterpretado como uma vigilância secreta. Ou, para alguns, o olho de Lúcifer, que representaria uma autoridade que observa e controla tudo, muito acima de qualquer governo. Agora a gente vai falar de um detalhe que, depois que a gente nota pela primeira vez, fica impossível de não ver mais: a repetição quase obsessiva de um número em específico. O número 13. Ele não aparece só uma ou duas vezes, não. Ele está literalmente por toda parte, codificado em cada detalhe do grande selo. Repara só na contagem. São 13 degraus na pirâmide, 13 flechas na garra da águia, 13 folhas no ramo de oliveira, 13 azeitonas, 13 listras no escudo, 13 estrelas acima da águia. E não para por aí. Até os lemas E pluribus unum e Annuitis coeptis, cada um deles tem 13 letras. A gente começa a se perguntar, será que é só coincidência? Parece um pouco improvável. A explicação oficial para isso é bem simples e direta. O número 13 representa as 13 colônias originais que formaram os Estados Unidos. Ponto. Mas, em tradições esotéricas, o 13 é um número de um poder imenso. Ele simboliza a transformação, o fim de um ciclo e o renascimento de algo totalmente novo.
Sabe, um número perfeito para quem planeja construir uma nova ordem. E, finalmente, chegamos nas palavras que emolduram a pirâmide. Os 2 lemas em latim que parecem ser a chave para decifrar a mensagem inteira. E isso aqui resume o conflito de forma brilhante. Anuit Coptis é traduzido oficialmente como "ele favoreceu nossos empreendimentos". Mas a interpretação oculta já questiona: ele, quem? Não Deus, mas a tal providência do olho que tudo vê. E o mais famoso de todos, Novus Ordo Seclono. A tradução oficial é Nova Ordem dos Séculos, falando de uma nova era americana. Mas a tradução literal, aquela que alimenta todas as teorias, é claro, Nova Ordem Mundial. Então, o ponto central é este. A gente tem os mesmíssimos símbolos contando 2 histórias que são o oposto uma da outra. Uma é a da fundação de uma república cheia de orgulho, guiada pela fé, pela união, e a outra é a de um plano secreto para o futuro da humanidade, codificado e escondido bem na nossa frente. A questão final fica no ar. Quando a gente olha para essa nota, o que estamos vendo? É só um registro do passado de uma nação ou estamos testemunhando um projeto que ainda está acontecendo, se desenrolando? A resposta talvez não dependa do que está no papel, mas do que a gente escolhe enxergar.